Nós estamos agora finalizando a nossa série sobre relacionamentos, nesse que é o seu programa, que é o meu programa, que é o nosso programa, Convite às 19, trazendo a luz. Nós vivemos numa sociedade onde a gente quebrou um pouco, né, esse parâmetro do relacionamento no sentido de desfrutar da amizade, né, com a outra pessoa, sempre para o lance de você ter algum tipo de envolvimento físico, né? Algumas pessoas, quando elas estão nessa fase de estarem solteiras, de não terem ninguém, ao invés de elas aproveitarem isso, né, elas ficam tão angustiadas tentando, não, eu preciso ter alguém, que elas perdem, né, essa preciosidade, né, de desfrutar dos privilégios que a gente tem quando a gente está sozinho. Aí um recado agora para a Omaiada aí, tá bom? Aí, Omaiada, cara, tá faltando pegada nesse negócio aí, entendeu? Tá faltando firmeza, coragem, entendeu? De chegar na mulher e falar, menina, eu garanto, eu vou te garantir. Você não vai se arrepender de estar casada comigo. Beleza? Tem que ter coragem, Omaiada. Tem uns homens hoje aí muito medrosos, hein? Vamos continuar então. Almeida, você tem alguma pergunta aí? Então, tem mais uma pergunta relacionada com aquela que o Marcílio disse. Ricardo, quais são os danos para a prática do sexo antes do casamento? Eu acho que a prática do sexo antes do casamento traz alguns danos. Um deles, eu acho que é justamente esse conceito, né, equivocado de que o sexo ele é uma experiência que a gente pode viver fora desses laços de aliança, né? Fora desses laços de compromisso, entendeu? Eu acho que esse é um problema. Infelizmente, isso é muito alimentado, né, dentro da nossa sociedade. Por exemplo, você pode olhar aí filmes, né, novelas, não sei se vocês já perceberam isso, né, mas a maioria dos filmes, das novelas, quando apresentam um bom sexo, né, um bom relacionamento sexual, uma boa transa, vamos falar na linguagem aí da galera, né, quando apresenta uma boa transa, sempre é fora do casamento. Vocês já perceberam isso? Dentro do casamento, né, no filme, na novela, na maioria das vezes, assim, não mostra o relacionamento do casal nessa parte, né, como algo bom, né? Sempre tem lá um amante que é melhor, né, um cara de fora que é melhor, a moça de fora que é melhor, né? Então, é uma mentalidade da nossa sociedade que visa justamente quebrar esse negócio da aliança. Acho que uma primeira coisa que prejudica é essa perspectiva da gente desfrutar de um tipo de relacionamento sexual que não é, de fato, a potencialidade daquilo que a gente poderia desfrutar. Esse é um problema, um primeiro problema. Um segundo problema é que, na maioria das vezes, quando a gente tem relacionamentos antes, né, do casamento, a gente se relaciona com outras pessoas e tudo mais, a gente acaba desenvolvendo algo que não foi feito para desenvolver assim, mas a gente desenvolve, que é a questão da comparação. Eu não sei se vocês já pararam, né, para pensar nisso, mas pelo menos na perspectiva daquilo que Deus nos apresenta, e como eu falei, eu sou um seguidor de Jesus, né, a relação sexual deveria ser uma experiência vivenciada dentro da relação do casamento, ou seja, de um casal, né, que caminhou junto, assumiu aliança, né, e etc. E uma experiência singular, ímpar, entendeu? Ímpar. Então, quando é uma experiência ímpar, você não tem como medir, né, com outra, porque você não teve outra. Mas quando você tem uma vida ativa, né, sexual, sem estar casado, antes de estar casado, você sempre vai ter a tentação da comparação, entendeu? Né, com fulano ou com a Beltrana era diferente, ou era melhor, ou era assim, ou era assado, né? Então, esse negócio da comparação, eu acho que é algo ruim que a gente acaba trazendo para dentro do nosso relacionamento, para dentro do nosso casamento. Acho que um outro problema que a gente tem diz respeito ao nível da nossa maturidade, né? A maturidade nas escrituras, né, apresentado por nós nas escrituras, proposta por Deus, né, para a nossa vida, é algo integral, né? É algo que envolve a nossa vida como um todo. Ela envolve o nosso físico, mas ela envolve também as nossas emoções
e ela envolve nossos vínculos, né? Os nossos vínculos. Então, quando eu entro num relacionamento, antes de eu realmente estar firmado em aliança com alguém, eu não estou me relacionando dentro do todo dessa maturidade. Então, eu nunca vou desfrutar da plenitude daquilo que o sexo foi criado para ser para mim, entendeu? Se eu não estiver dentro dessa relação. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu estou me relacionando com o meu namorado, né? E eu vou me casar com ele. Mas quem que garante para você que você realmente vai se casar com ele? Não é? Então, no sentido de firmar realmente, né, o vínculo, o compromisso, né, e ir para frente ali, né? Eu acho que esses são alguns problemas que a gente tem. Um outro problema que eu vejo muito atrelado à maneira que a nossa sociedade apresenta, né, o sexo para a gente, é que a relação fora do casamento, ou fora desse vínculo de aliança com a pessoa, né, com quem a gente vai se relacionar, ela geralmente acontece de uma forma egoísta, né? Ou seja, a gente tem a relação porque a gente quer satisfazer uma necessidade pessoal nossa, um prazer nosso, que seja o homem, seja a mulher, né? A gente tem uma necessidade, e a gente tem mesmo, ok? Todo mundo tem essa necessidade biológica, né? Da relação, do sexo, né? A gente tem isso, mas quando a gente não está nesse vínculo de aliança, a gente querer ter o relacionamento sexual e a gente efetivar a relação sexual, ele acaba sendo tão somente para a gente suprir essa necessidade pessoal que cada um de nós tem. Quando eu me guardar, né, vamos colocar assim, ou eu aguardar aquele momento para essa relação acontecer dentro desse contexto de aliança, faz com que eu tenha essa relação levando em consideração a minha necessidade, mas levando em consideração também a necessidade do outro, o compromisso que eu vou ter com o outro, e o outro vai ter comigo também, né? Então, veja, uma fala que às vezes a gente ouve dentro da nossa galera aí, né, por aí, fala, tá namorando, e aí fala assim para a menina, né? Me dá uma prova de amor, né? E aí quer convencê-la, né, a transar com esse argumento, me dá uma prova de amor. Né? Isso pode acontecer ao contrário também, ok? A menina também pode falar para o cara, tá bom? Mas estou usando aqui o cara porque eu sou homem, né? Então, veja, isso não é prova de amor, isso é egoísmo, entendeu? Por que você não dá uma prova de amor para outra pessoa, dizendo, não, ok, eu vou me comprometer aqui, vou esperar, porque eu quero ter você do meu lado para sempre. Né? Por que aquele momento... você ter aquele momento naquela hora que você quer, isso é uma prova de amor. Né? Por que o esperar não é uma prova de amor? Então, eu acho que a gente tem, sim, algumas consequências aí psicológicas, isso sem falar em consequências, às vezes, físicas, porque depende muito também, né, da idade que a pessoa vai ter essa relação, da idade emocional, da idade física, né? E aí tem outras implicações, trazem outras dificuldades, né, na vida da gente também. Nossa, muito bom, viu? Muito bom. Tô achando que esse programa aqui ele vai ser dividido em 2 partes, sério mesmo. O miserável é um gênio! Gente do céu, muito bom. Eu tenho certeza que a Larissa aí, ela tem uma pergunta aí. Eu vi a carinha dela assim, dizendo assim, eu quero. Pergunta, Larissa, vem pra voz. Eita, eu tava aqui já, quero falar. Você falou muita coisa legal, muita coisa interessante, e eu vou fazer uma pergunta já linkando com um pouquinho da resposta do que você já falou na primeira, né? A gente precisa de alguém para ser feliz? Por que a gente sempre sente essa necessidade? Será que é tão impossível assim ser feliz sozinho? Diz aí, Ricardo, responde pra gente. Uau, pergunta fantástica. A gente precisa sempre de alguém para ser feliz? Sim, a gente precisa sempre de alguém para ser feliz, mas o alguém que a gente sempre precisa para ser feliz não é a pessoa que a gente está achando que é. Essa necessidade que a gente sempre carrega, que todo ser humano carrega, de precisar de alguém, ela é fruto do fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus para nos relacionarmos com Deus. E o que acontece é que nós, seres humanos, rompemos esse nosso relacionamento de amor com Deus.
E aí, mesmo que a gente diga que a gente acredita em Deus, mesmo que até a gente tenha algum nível, às vezes, de religiosidade, né, seja ela qual for, onde a gente entende que é importante ter Deus aí na parada, né, a gente não compreende que todo o anseio que a gente tem lá no fundo, por esse vínculo, por esse estar com alguém, por esse não estar sozinho, na verdade é um reflexo do anseio do nosso coração pela pessoa de Deus, pelo relacionamento pessoal, íntimo com Deus. E eu vou dizer mais para você, Larissa. Quando a gente entra num relacionamento com uma outra pessoa, porque a gente diz assim, eu preciso ter alguém, eu não posso ficar sozinho, eu me sinto muito sozinho, eu tenho que ter alguém. Na verdade, esse relacionamento muito provavelmente não vai durar, não vai para frente. Em algum momento, ele vai acabar dissolvendo. Sabe por quê? Porque a gente está projetando sobre a outra pessoa um anseio do nosso coração que só pode ser suprido por Deus, não pode ser suprido por outra pessoa, só por Deus. Então, eu estou há 33 anos casado. Sabe por que eu me dou muito bem com a minha esposa? Porque eu não espero que ela supra em mim as minhas carências, as minhas necessidades, meus anseios. Eu tenho isso suprido no meu relacionamento com Deus. E ela tem suprido isso na vida dela, no relacionamento dela com Deus. Então, o que acontece? A gente pode ter um bom relacionamento. Por quê? Porque eu não imponho sobre ela que ela supra um anseio que eu carrego. E ela não impõe sobre mim que eu supra um anseio que ela carrega, entende? Esse anseio que está dentro da gente, tanto em mim quanto nela, é suprido por Deus. Aí a gente é livre para poder amar um ao outro e suprir um ao outro naquilo que a gente é limitado, né? Na nossa limitação, naquilo que a gente consegue fazer um pelo outro. Então, quando a gente entende isso, o que acontece? Você, quando estiver sozinho, se você estiver suprindo a sua relação, o seu anseio na pessoa de Deus, você não vai achar necessário ter que ter uma outra pessoa porque você está se sentindo sozinho, porque isso está sendo suprido por Deus, entendeu? Quando você tiver uma outra pessoa, você vai ter dentro de um nível de maturidade que você não vai sobrecarregar a pessoa, você não vai projetar para ela os seus anseios, o seu vazio, entendeu? Porque nenhum homem consegue preencher isso na vida de uma mulher e nenhuma mulher consegue preencher isso na vida de um homem. Então, essa minha resposta, ela serve tanto para a gente, quando nós estamos sozinhos, entender que se eu estou sozinho, eu me relaciono com Deus, eu tenho intimidade com Ele, eu vou me sentir bem, eu vou viver a minha solteirice, né, de forma maneira, legal, quando surgir a pessoa vai ser muito legal, vou entrar num relacionamento muito bacana, mas eu não vou viver ansioso para ter alguém para suprir a minha carência, porque a minha carência, na verdade, ela é suprida pelo próprio Deus. Mas isso também vai me ajudar quando eu entrar num relacionamento, porque eu entro num relacionamento sem ter que exigir do outro suprir algo para mim que a pessoa não vai conseguir suprir jamais, é só Deus que pode suprir. Eu vejo muitos casamentos, por exemplo, se desfazendo, porque o marido está esperando que a esposa supra para ele algo que ela nunca vai conseguir suprir. Ou então a mulher está esperando que o marido supra para ela algo que ele nunca vai conseguir suprir. Porque isso só pode ser suprido por Deus. Então, se a gente tiver um relacionamento adequado com Deus, a gente vive legal quando a gente está sozinho e a gente vive maravilhosamente bem quando a gente encontra com quem a gente vai caminhar. Nossa, show de bola, show. Não, calma aí, Larissa, calma, Almeida, calma. Agora eu vou perguntar, eu quero perguntar. Ricardo, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu estava assistindo um filme, não sei se você assistiu, da Julia Roberts. Se eu não me engano, acho que é Comer, Rezar e Amar. É esse o nome do filme. E ali surgiu algumas questões, né? Tem um momento que a Julia Roberts, né, o personagem dela tá com o companheiro dela ali, com o romance dela ali, e aí ele olha para ela e fala bem assim, não, calma, deixa eu sentir falta de você. E ali surgiu algumas questões na minha cabeça. Eu queria saber de você o seguinte, Ricardo, com a sua experiência no seu relacionamento com a Suzy, na sua caminhada aí, porque para vocês que não sabem, o Ricardo também pastoreia, então ele é envolvido, né, nessa questão pastoral de ajudar casais. Eu quero perguntar para você o seguinte, Ricardo, como a gente pode identificar
antes de entrar em um relacionamento matrimonial, como a gente pode identificar um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo? Como eu posso repreender, como eu posso não cair nessa cilada, em um relacionamento tóxico ou num relacionamento abusivo? Acho que a primeira questão aí é a gente colocar no lugar certo a maneira que a gente lida com o sexo, ok? Porque muitas vezes o que a gente faz num relacionamento, de forma geral, né, pelo menos aí a gente vê a maioria das pessoas agindo assim hoje, é que a pessoa ela entra, ela conhece alguém, né, e em pouco tempo ela já está se relacionando sexualmente com aquela pessoa. Então veja, aquilo que deveria ser o resultado, o produto, né, da sua maior intimidade, ok, que você está desenvolvendo com a pessoa, ele já é colocado como a primeira ação, né? Então você já, na verdade, você já se torna refém da pessoa ou a pessoa se torna refém, sua refém, né? Porque vocês já estão se doando, já estão se dando num nível mais íntimo um para o outro, ok? Então a primeira questão seria a gente entender que, ao contrário do que a nossa sociedade fala, né? O relacionamento sexual na nossa vida como seres humanos, ele não é meramente biológico. Sexo para a gente não é meramente como é sexo para o animal, ok? Ele tem um tom da nossa biologia, mas ele passa pelos meandros da nossa integralidade, né? Da nossa personalidade, nossa cumplicidade e etc. Ok? Então, começar a olhar essa perspectiva, né? E deixar essa questão da relação íntima, da relação sexual, no lugar que ela deveria estar. Então, esse seria um primeiro ponto. O segundo ponto seria o seguinte: quando você começa a perceber que a pessoa, aquilo que eu falei um pouquinho na minha resposta anterior, né? Quando você começa a perceber que a pessoa, ela começa a esperar que você supra demandas da vida dela, que, na verdade, nenhum ser humano foi criado para suprir do outro. Entendeu? Então, por exemplo, quando aquela pessoa acha que você é a responsável por fazer com que ela esteja o tempo todo se sentindo feliz, se sentindo bem, se sentindo alegre, entendeu? Isso é característica já de um relacionamento tóxico, porque ninguém tem condição de fazer com que o outro se sinta o tempo todo bom, ok? Você não tem essa condição. Isso não é algo que pode ser exigido de você. Então, quando você entra numa relação que o tempo todo a pessoa começa, veja, os momentos ruins da vida da pessoa, as debilidades, as fragilidades, as fraquezas dela, ela começa a transferir a culpa disso para você, você que a deixou chateado, você que... alguma coisa está errada aí. Você está num relacionamento de namoro, e isso está sendo exigido de você. Imagina se você se casar, imagina se você tiver realmente um relacionamento que vai te levar a uma cumplicidade maior, né, com a pessoa, entendeu? Então, isso é tanto para a pessoa com você, quanto você para ela. Se você percebe que você está transferindo para a pessoa a expectativa de que ela sempre esteja sendo o canal que faz você se sentir bem, né, alguma coisa está errada aí. Né, tem algum problema aí. Outro ponto é o seguinte: relacionamento a dois, né, o casamento e tudo mais, ele não anula quem você é. Né? Você continua sendo você e a pessoa continua sendo a pessoa. Vocês vão aprender a conviver junto, a se relacionar junto, né? Então, quando você está numa relação que você percebe que a outra pessoa ela começa a querer mudar quem você é, e aí, de novo, né, isso pode acontecer da gente também, se a gente percebe que a gente está querendo mudar o jeito que a outra pessoa é, isso é um indício muito forte que a gente pode entrar num relacionamento tóxico, entendeu? Porque hoje a coisa é num nível, porque está namorando, né, cada um vai para sua casa, vai ficar separado. Mas depois, quando estiver junto, aquela pessoa vai começar a exigir que você tenha um comportamento exatamente como o dela, entendeu? Essa é outra perspectiva que nos ajuda a perceber, opa, esse negócio aqui não está muito bom, não está legal, não é bem por aí. Né? Uma outra questão que eu colocaria, eu ligo isso à questão da maturidade emocional, é quando você percebe muito que num relacionamento que você está tendo com a pessoa, veja aí, meninas, isso é uma dica importante, hein? Se você está namorando um cara e o cara o tempo todo fica falando da mãe dele para você,
o tempo todo fica comparando você à mãe dele, sai fora, meu. Sai fora, porque esse cara, ele emocionalmente, ele não amadureceu. E você vai casar e ele vai querer uma mãe, entendeu? Ele não vai querer uma esposa, ele vai querer uma mãe. Então, foge do cara. É menino, é moleque, não cresceu ainda. Tem que amadurecer emocionalmente para poder casar. Agora, para o lado dos homens, por exemplo, também a menina, ela precisa, a mulher, né? Ela precisa ter em você a confiança de que você vai ser a figura masculina que vai supri-la, né? Se você está num relacionamento com uma menina, mas o tempo todo ela também sempre está atrelando a sua figura, a figura do pai dela, é sinal que ela também não amadureceu. Ela ainda é a menininha do papai, entendeu? Então, não dá para entrar numa relação assim, porque a probabilidade de gerar dificuldade, problema, é grande. Eu não estou dizendo que não possa relacionar, não possa casar, só que tem que amadurecer isso aí, entendeu? Para entrar, né, na relação. E o último ponto que eu colocaria aqui, para mim, nem deveria existir, mas infelizmente existe, justamente por causa daquilo que eu falei anteriormente. Às vezes a gente espera que a outra pessoa supra a carência que a gente tem, quando, na verdade, a gente deveria buscar esse suprir de carência na pessoa de Deus, na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus. Mas, às vezes, a gente não busca, a gente busca no outro. E aí a gente é tão carente e às vezes, o outro, ele supre, né, numa medida, essa nossa carência, mas ele é abusivo a ponto de ser agressivo fisicamente, né? Nas palavras, até mesmo em termos físicos, né? E aí isso acontece principalmente do lado das mulheres, né? Mesmo assim, a mulher, ela se submete, ela acha que foi só um momento, ele ficou nervoso, mas isso não vai ser assim, vai mudar, né? Ó, meu conselho aqui para você, mulher que está me ouvindo, você menina, garota que está me escutando, se você namora um cara, você namora o cara pega você pelo teu braço, de forma descortês, forte e tudo mais, meu, sai fora, larga o cara. Ah, mas eu gosto muito dele. Ah, mas ele foi só um momento, não foi. Mulher a gente não bate nem com rosa, nem com flor. Entendeu? Não foi um momento. Se o cara faz isso, se ele é agressivo com você, se ele levanta a voz com você te namorando, se ele grita com você te namorando, se ele aperta seu braço, né, te namorando, não tenha dúvida que esse negócio vai piorar depois de você casar. Então, a gente que não quer ver, tem aquele ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? A gente que não quer ver, a gente que não quer enxergar, mas essa é a realidade. Eu sempre falo para os meus filhos e falo para o pessoal que eu aconselho, né, e tudo mais, por mais que seja difícil, o momento da gente romper um relacionamento é antes da gente casar. Esse é o momento. Ah, mas eu namorei o cara há 10 anos, né? E aí, no último ano, no ano do nosso casamento, o cara começou a demonstrar agressividade, posturas que eu não via. E a gente já namora há 10 anos, agora vai largar? Não vai casar? Larga, não casa. Não casou ainda. Se o cara começou a demonstrar agressividade, ser agressivo com você, levantar a voz, gritar, xingar, pegar no braço, empurrar, meu, sai fora. Sai fora. Isso não vai ser bom, isso não vai dar certo. Você está num relacionamento mais do que abusivo, eu diria já. Ciúmes, né? Às vezes a gente vê aquelas notícias, fulano matou por ciúmes, né? Meu, se você está num relacionamento com uma pessoa e essa pessoa tem um ciúme, todo mundo tem uma medida de ciúmes, né? Mas se o ciúmes da pessoa é doentio, se qualquer coisa faz com que a pessoa fique brava, exploda, briga com você, já está mostrando que essa pessoa ela tem um desvio, né, emocional, ela tem um desvio de caráter. Então, a gente tem que ter coragem para não entrar nisso. Sabe esse ditado, aquele ditado antes só do que mal acompanhado? É super aplicável. Você vai ser mais feliz sozinho, sozinha, do que do lado de uma pessoa que, na verdade, vai drenar de você sua liberdade, sua alegria, sua energia, para não falar nesse outro nível, né, de chegar na perspectiva da agressão, né, física, da agressão psicológica, ok? Então, eu acho que isso tudo aí são indícios, né? Não é muito difícil a gente perceber relacionamentos tóxicos, entendeu? Então, perceba isso. Se você namora, o cara ele é descortês com você como namorado, se como namorado ele grita com você, se como namorado ele te xinga,
isso no casamento vai só piorar, né? E o vice-versa também, né? Se o cara namora uma moça, né? E a moça é assim, né? Agressiva, qualquer coisa, isso é indício de relacionamento que é tóxico, né? Que não vai dar certo, entendeu? Aí a pessoa pensa, não, depois que casar melhora. Não melhora, cara. Depois que casa, não melhora nada, entendeu? Assim, se é bom, vai melhorar, mas se é ruim, não vai melhorar. Você não vai arrumar, você não vai consertar as coisas depois que casou, entendeu? Essas coisas, elas são alinhadas por nós, na verdade, antes. Aí, alinhadas antes, depois de casado, aí sim, vai construir junto, vai reparar, vai arrumar, né? São pouquíssimas as vezes que eu me lembro de eu ter tido com a minha esposa uma briga, né? A gente tem bastante discussões de ideias, né, tal, né? Tanto ela quanto eu temos uma personalidade bem forte, assim, né, de ideias, né, e tudo mais. Então a gente discute bastante ideias, mas nunca tivemos uma crise. Por exemplo, o pessoal fala assim, você tem crise de 10 anos, você tem crise de 15 anos, Cara, eu estou esperando a minha crise no casamento até hoje. Graças a Deus eu nunca tive crise. Eu não sei o que é esse negócio aí de crise no casamento. Agora, a gente sempre conversou, a gente sempre tratou as coisas muito às claras, muito limpo, né? E eu sempre carreguei isso comigo muito forte, entendeu? O máximo respeito, e eu ensinei isso para meus filhos também, né? A gente deve sempre dar o máximo respeito para com a mulher, né? Máxima honra, né? Com a mulher. Todo mundo com o próximo, né? De uma forma geral, né? Mas dentro de um relacionamento, né? Mais ainda, entendeu? Então, acho que esses indícios assim demonstram mesmo, vale a pena, caminha um pouco mais, né? Então, observa. Outra dica boa também, importante aqui, para você perceber relacionamento tóxico. Porque, às vezes, a pessoa disfarça bem com a gente, né? Com a gente, a pessoa disfarça bem num relacionamento. Mas, por exemplo, observa como o cara trata as irmãs, se ele tem irmã. Observa como trata a mãe, se ele tem a mãe. Porque o jeito que ele trata as irmãs e a mãe é o jeito que ele vai te tratar. É o jeito que ele vai te tratar. E o cara também, observa a maneira que a mulher, né, com quem você está, a namorada, com quem você quer, observa como ela se relaciona dentro da casa dela, com a mãe, com o pai, né? Porque muito provavelmente é o que você vai ver ser reproduzido na sua vida também. Show demais! Ricardo, a gente tem aqui um quadro aqui nesse programa, né, nessa série, que são mitos e verdades. E eu quero fazer diferente hoje. Nós vamos fazer diretão, viu, meninas? Eu faço uma pergunta, Ricardo responde, aí vem a próxima, até a gente fechar. Vamos fazer assim, tá bom? Então, nós estamos abrindo aqui essa parte do programa Mitos e Verdades que vocês gostam tanto, né? Então, a minha pergunta pro Ricardo é o seguinte. Ricardo, lá vai a primeira, hein? Segura aí, mano. Como foi o primeiro beijo? Tu ainda lembra? Deu aquele friozinho na barriga? O primeiro beijo, eu lembro. Foi na porta do prédio da casa dela. Não deu friozinho na barriga, não. Acho que não deu, não. Deu um disparo no coração, isso sim. Mas na barriga, não. O coração disparou. Ricardo, eu quero perguntar aqui. Tudo no namoro é perfeito? Totalmente mito. Nem tudo no namoro é perfeito. A gente tem sempre aquele mito, a gente sempre escuta, né, as pessoas falando bem assim, não, mulher sente mais do que homem, os homens não sentem tanto assim, não. E aí? Os homens sentem da mesma forma que as mulheres? Eles buscam as mesmas coisas no relacionamento? Não, eu não acho que eles sentem igual. Nós somos diferentes, na verdade, nós somos criados para nos complementarmos, né? Então, sim, os homens também sentem, assim como as mulheres sentem, mas a maneira de sentir é diferente, né? O sentimento é diferente, ok? Então, eu não acho muito que isso é mito, não. Agora, o mito é que a mulher sente mais que o homem. Eu não acho que ela sente mais que o homem. Ela sente diferente do homem. O homem também sente, mas só que a maneira de sentir é outra. Ricardo, todo namoro tem que ter amasso? Não acho que todo namoro tem que ter amasso, não. Mas acho que à medida que você vai caminhando na relação,
o desejo dos a massa aumentam. E aí é por isso que é preciso ter essa consciência da aliança, né, de caminhar numa relação onde você vai ir para o casamento, né, porque se o fogo não aumentar, também não dá para você casar, não, meu. Tem jeito. Acende essa fogueira em mim, né, Ricardo? Muito bom. Galera, estamos chegando ao ato final de... Editora, puxa aqui, ó. Abre as cortinas para o... Opa, deixa eu voltar. Editora, puxa aqui, ó, a nossa cortina e mostra aqui o nosso ato final. E o que é o nosso ato final? O ato final é as nossas considerações finais. Então, quero deixar o nosso convidado aqui por último. Quero começar com a Sara Almeida, essa gatíssima. Vem para a voz e deixa as suas considerações finais, Sara Almeida. Então, gente, eu fiquei muito impactada com tudo que o Ricardo disse, né? Estou anotando aqui tudo maravilhoso. Vocês já sabem, né? As minhas histórias tem um vídeo aí para vocês assistirem todos os vídeos que vocês vão entender. Sigam essas dicas, muito boas essas dicas, vai ajudar muito na caminhada para um relacionamento, para um futuro casamento. E é isso aí, tenha paciência, aguarde, se você não namora ainda, calma, que a pessoa certa vai chegar e só espere Papai do Céu que tudo vai dar certo. Eu quero chamar, então, a Larissa Lohane para deixar suas considerações finais. Vem para voz. Eita, gente. Então, cara, tá sendo muito divertido, muito legal. Eu espero de coração que vocês estejam gostando dos vídeos, viu? Porque eu estou me amarrando. Tá sendo muito legal fazer para vocês, viu? E, cara, achei muito legal fazer que nem a Sara. Eu já tô anotando. Eu já era meio chata, já era meio enjoadinha. Eu falei, menino, vou virar mais. Vou ser mais chata, mais criteriosa ainda. Mas que vocês escutem de coração mesmo, porque são conselhos muito bons, que a gente vê lá no futuro o fruto disso, né? E aprender o tempo de todas as coisas, gente. Vamos curtir a nossa solteirice. É tão bom estar solteiro, ó. Eu vou falar que nem o filho dele mais novo falou. É tão bom você não ter problema, você não tá aqui lidando com outra pessoa. Não que isso seja um problema, né? Mas aí você tem que criar mais responsabilidade dentro de um relacionamento que você não teve, né? Vamos esperar o tempo de todas as coisas, vamos aproveitar um pouquinho a solteirice, aí depois a gente namora. Vamos devagarzinho. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Agora eu quero chamar o Ricardo, quero ficar por último aí, eu quero chamar o Ricardo para a voz aí, para o Ricardo ter o seu tempo aí, de acordo com o que ele acha que é importante, para suas considerações finais. Vem para a voz, Ricardo. Bom, eu quero dizer o seguinte, você que está sozinho, você que está solteiro, como falou a Larissa aí, eu falei algumas vezes aqui, curte a sua solteirice, meu. É legal, entendeu? Se relaciona, sai com a galera, né? Não tenha medo de se abrir para novas amizades, entendeu? Tira da tua cabeça esse lance de achar que todo novo relacionamento tem que acabar em sexo, entendeu? Você tem que ter sexo. Tira isso aí, deixa o sexo ficar no lugar certo dele, que tem a ver com essa vida de intimidade, de aliança, de cumplicidade, entendeu? De projeto a dois que você vai ter. Se você conseguir tirar isso, vai ser muito legal. Você, menina, sabe esse lance que fala assim, não rola amizade entre mulher e homem? Isso é papo furado, lógico que rola. Entendeu? Não rola porque a gente colocou esse negócio que sempre tem que ter sexo, mas se você entender que não, vamos ser bons amigos e tudo mais, vai rolar sim. E aí, dentro disso, é o meu segundo conselho aqui, minha segunda palavra final, não tenha medo dentro desse cenário, né, de conhecer novas pessoas, né, de ter novos amigos, de considerar que, de repente, uma pessoa que ficou muito sua amiga é o cara para você, entende? Ou é a menina para você, tá legal? Eu queria dar uma palavra aqui com relação... Eu sei, veja, se você pensa assim, eu quero respeitar o seu pensamento, tá? Mas eu queria trazer aqui uma ideia diferente. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus e que colocam nas costas de Deus a responsabilidade de encontrar ou de dar o seu parceiro, né, a sua parceira, a pessoa ideal para você é Deus que tem planejado, entendeu? Veja, o que Deus tem planejado para você é uma pessoa que você, que te honre, ok? Que te respeite, que queira caminhar junto com você, e no caso da gente que é seguidor de Jesus, daqueles que são seguidores de Jesus, que tem um compromisso muito sério com Ele, como o Deus da vida deles, entendeu?
eu vou usar um exemplo aqui, entenda bem, hein? Eu sou muito bem casado, amo a minha esposa, mas eu vou aproveitar aqui a Sara e a Larissa, que são essas duas morenas lindas que estão aí, para usar um exemplo aqui. Por exemplo, a Larissa e a Sara são meninas lindas e elas são super comprometidas com Jesus. Já deu para eu ver aqui. Se eu fosse um solteiro, entendeu? Ambas seriam super candidatas para eu poder namorar e querer casar. Aí, quem que das duas Deus tem para mim? Qualquer uma das duas. Eu é que vou escolher, entendeu? Por quê? Porque todas as duas cumprem os critérios que Deus tem de uma mulher para um homem que o segue, entendeu? Então não tem tira da sua cabeça esse negócio de que Deus vai revelar o nome dele para você no céu, entendeu? Ou no biscoito que você vai tirar do pacote, ou da batata frita. Cara, se você estiver se relacionando com uma menina super 10, super legal, sua amiga, vocês estão andando juntos, são super amigos, vocês começam a interessar cada vez mais um para o outro, acredita que vale a pena investir ali, né, num relacionamento, conversem e leve um relacionamento para um outro nível, né, mais sério, de compromisso, tá certo? Então, também não fica nessa de ficar sentado esperando cair do céu quem é o seu príncipe encantado, quem é a sua princesa, não. Entendeu? Vai beijar o sapo, e vai, né, atrás da garota, tá certo? Vai matar o dragão lá para conquistar a princesa. Então, tem esse lado da gente ficar light, tranquilo, né, nos nossos relacionamentos, amizades, tudo mais, mas também tem o outro lado de quando você for atraído por uma menina ou por um cara, de falar, cara, vamos tentar investir um pouquinho mais aqui, né, vamos levar um pouquinho mais a sério, lembrando sempre, quando eu falo isso, eu não estou falando sobre relacionamento sexual, deixa o sexo acontecer no lugar que deve acontecer, que é a coroação, ok? Dessa relação com vocês aí. E também quero dar uma palavra aqui, final, para quem já é casado, né? Que talvez possa também aí ter gente casada nos ouvindo, né? Então, você que é casado, acredita na sua relação, entendeu? Não sai desse lance aí de que você pode encontrar uma pessoa mais interessante e tal. Se você estiver passando um momento meio, sei lá, meio tenso aí no seu casamento, né? Um momento meio de dúvida, tá certo? Não abre mão dele, não. A pessoa com quem você casou, ela pode ser a melhor pessoa de Deus para a sua vida. Basta você acreditar nisso e basta você realmente investir para valer nessa relação, tá certo? E aí para todos, ok? Se você deixar Jesus como centro da sua vida, eu tenho certeza absoluta que a pessoa com quem você estiver, ela vai ser bênção para você e você vai ser bênção para ela também. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse tempo. Gostei demais. Show, Ricardo. Ó, tamo junto, viu? A minha sugestão, galera, as minhas considerações finais, eu quero primeiro começar com a sugestão, dando trabalho para a nossa editora. Editora, vai um desafio aqui para você, hein? Se liga aqui, nós fizemos um programa há tempos atrás chamado Convivendo Consigo Mesmo. Coloca aqui no card aqui, editora. E aí tem uma fala muito boa da Luciana Campos. Sugiro você depois assistir esse vídeo e ela vai falar sobre algo que eu acho fantástico, que é uma palavra que vem do latim, que é solitude. Cara, aproveita a sua solitude, sabe? Tenha o seu momento de solitude, sabe? Gaste tempo nesse momento. Busque estar próximo de Deus, porque Ele é a voz. Ele é a voz, e é Ele que vai falar no teu coração quando é o momento, é Ele que vai tirar o medo, é Ele que vai te encorajar, te impulsionar, é Ele que vai te dar essa ousadia aí que o Ricardo tanto falou nas falas dele aí. Então, assista nosso vídeo, o diretor vai colocar aqui no card aqui pra gente, por favor. E eu quero agradecer, né? Quero agradecer ao Ricardo Costa pelo esse tempo que ele teve com a gente. Quero agradecer demais. Foi muito bom estar com você, Ricardo. Muito bom estar com você, Sara Almeida, novamente. Sara Almeida, o pessoal tá me cobrando de você voltar a apresentar, viu? Nós vamos ver essa questão aí. Porque eu tô achando que você quer roubar meu lugar, viu? Larissa, sempre muito bom estar com você, gatíssima. E galera, para você que está aí nos acompanhando, não saia desse vídeo sem dar seu like, sem se inscrever no canal, sem ativar as notificações, sem deixar um comentário fofucho aí pra gente, tá bom? Não se esqueça, a voz é o Cristo e Ele vai falar no seu coração. Não esquece a máscara nesse tempo de isolamento social. Beijo! Me liga.
Pra você estar lá com o Ricardo, lá, conhecer ele pessoalmente, vai ver o tamanho dele, o tamanho do músculo dele. Esse bicho acha que vive na academia, não vive não, Ricardo? Gente, eu tô bem aqui, meu Deus, o Ricardo incentivando os meninos. Aí pra cima, eu já tô, oh, Jesus amado. Achei Ué. muito bom, muito Mas bom. achei super legal, interessante, anotei tudo. Uma meninada sossegada, né? Tem que ficar, gente. Eu conto a história, olha, eu conto a história do meu pedido de casamento para minha esposa, o povo não acredita, pai, mas foi assim mesmo. Senta que lá vem a história. Eu orei, eu cheguei para Deus, porque, assim, a história, só para entender, assim, eu cheguei para ela, né, e falei para ela aquilo lá, que, pô, não dá mais pra gente só sair como amigo, não, porque a gente ficava muito junto como amigo, sabe? Saía, tomar sorvete, ia na igreja, saía da igreja para comer lanche, mas sempre como amigo, como eu falei, muito amigo. Só que é o lance, né? A amizade foi indo, foi crescendo, né, e tal, e aí do meu lado eu já não queria mais só ser amigo. Aí eu pedi ela em namoro, aí ela falou que, falei assim para ela, falou, ó, não dá mais para ficar só seu amigo, só sair como amigo e tal, né? Eu tô com você, eu quero te abraçar, quero te beijar, tal. Você não quer namorar comigo? Aí ela não quis. Ela falou, não, ela trabalhava em São Paulo na época, né? Ela vinha final de semana para Ribeirão Preto, mas ela tinha lá um rosto com um cara em São Paulo lá, estava interessado num cara, né, lá, tal, e ele não era cristão, cara. E aí ela falou, não dá. E aí eu sou assim, cara, eu sou marreta, né, velho? Aí eu cheguei para ela assim, não dá, não quer? Eu falei, então também amigo nós também não vamos ser mais. Eu falei, porque eu não quero, eu não consigo, eu não quero sair com você só e tomar sorvete, comer lanche, eu quero te abraçar, eu quero te beijar, então se eu não vou poder fazer isso, então também não vamos mais sair junto como amigo e tal, beleza. E foi assim, entendeu? E nós ficamos uns 6 meses, porque aí teve uns lances lá para ela em São Paulo, uns cursos, uns negócios que ela tinha que ficar mais lá, ela acabava não vindo todo final de semana. Tinha final de semana que ela vinha também, eu estava em período de competição, então eu não ia na igreja, né, que eu não estava, né. Aí, nós ficamos mais ou menos uns 6 meses, né. Nesses 6 meses aí, eu cheguei a namorar, acho que 1 mês e meio com uma menina que eu conheci num encontro desses de mocidade, né. Tava meio assim, né, aí mas namoramos 1 mês e meio só também. Eu falei, cara, isso aí não tem nada a ver. Não... Aí larguei e tal, falei, não é isso, beleza. Depois de 6 meses a gente reencontrou. E eu achei que estava tudo resolvido, né? Eu falei, bom, beleza. Estava focado no karatê, né? Treinando e tal, e lutando. Estava com um projeto de ir para o Japão. Aí falei, beleza, já não tem mais nada. Aí a gente se encontra num encontro da Mocidade para Cristo, que aconteceu em Ribeirão Preto. A gente fez um encontrão. Foi a primeira vez que a gente levou o Quarteto Vida, né? Que existia na época, o Marcelo Gualberto, levamos ele em Ribeirão Preto. Foi um dia todo num clube para jovens e tal, né? Aí lá a gente acabou se reaproximando, né? Começamos a conversar de novo e tal. Aí nos reaproximamos. E na reaproximação, reaproximou tudo também, né? Voltou tudo no meu coração, achei que tá tudo solucionado. Aí um dia eu estou no meu quarto, eu sempre tive uma relação bem dinâmica com Deus, bem diferente, assim. Então isso é desde a minha conversão. Minha conversão já foi assim. Então eu estou no meu quarto orando, né? Falando e pedindo para Deus tirar do meu coração o sentimento que eu tinha pela Suzy, né? Eu falei, pô, Senhor, né? Ela não é, então tira do meu coração, né? Não quero, né? E tal, quero ter ela só como amiga, não sei o que tem, né? Pai. Aí eu falei assim, né? Pai. Quando eu falei pai, eu parei e falei assim, peraí. Ô, Senhor, o Senhor é meu pai, né? E o Senhor é o pai da Suzy também. Ué, a gente pede a mão da noiva para o pai, não é? Então, Senhor, eu estou te pedindo a mão da Suzy em casamento. Eu falei desse jeito para Deus. E o Espírito Santo falou comigo assim, tá dado. Aí eu cheguei nela assim, eu cheguei para ela, quando a gente se encontrou, foi exatamente desse jeito. Eu falei para ela, eu vim te falar uma coisa aqui. Ela falou, eu falei para ela que eu queria sair com ela, nós saímos, fomos tomar um sorvete. Eu falei para ela, então, eu queria te dizer o seguinte. O que é? Eu falei, você vai ser minha esposa. Eu falei, que isso? Você, de novo esse negócio? Que você é sua esposa? Já falei, não, você vai ser minha esposa. Eu te pedi em casamento para Deus e Deus me concedeu sua mão. Eu só estou te informando, você vai ser minha esposa. E aí, 33 anos depois, estamos aqui. Foi bem assim, né? Foi bem assim.
Ricardo, a gente também conhece uma história parecida aí. É mesmo? História, Ricardo, foi bem parecida assim com a tua. A gente vinha de uma amizade muito legal, muito amigos mesmo. E o Marcílio sempre brincava comigo. Não, nega, relaxa, você vai casar comigo. Eu, Marcílio, para com isso, você não fica me defraudando, não. Que isso daí é coisa do inimigo, para com isso. Aí ele, que nada, ué, tô te defraudando o quê? Quem disse? Quem disse que a gente não pode casar? Sempre brincando assim, né? E eu falei, rapaz, para com isso. Só que a amizade foi ficando séria, né? A gente foi vendo que a gente foi ficando muito íntimo. E aí eu comecei a orar para Deus e escrever coisas para Deus assim, Deus, eu queria alguém que me conduzisse na vida. Na verdade, eu gostaria de um marido que mandasse em mim. Assim, ó, com a personalidade parecida com o Marcílio. Eu não tô pedindo o Marcílio, não, mas parecido com ele. E aí eu virei pro Marcílio. Fica a dica aí, Deus, fica a dica. Fica a dica. Aí eu virei pro Marcílio um dia, a gente voltando de um congresso, eu falei para ele assim, Marcílio, você é um cara que me inspira a viver corte. Aí eu olhei pro outro lado, assim. Aí quando eu voltei, ele pegou e falou assim, você sabe o que você tá me chamando? A gente embola os bigodes, junta as escovas de dente, amarra as camisas, mas a gente casa. Comigo não tem esse negócio de brincar, não. A gente se relaciona pra casar. E aí, passou 3 dias, a gente foi no cinema assistir Karate Kid, o remake que teve, né? E aí, ali a gente começou a namorar e aí estamos juntos até hoje. Também foi bem parecido. Fui pra cima, Ricardo. Fui pra cima. Ela queria fazer corte aí lá no filme lá do Karate Kid, lá do filho do Will Smith. Na hora que a cobrinha faz assim, eu meti minha mão aqui e falei, que corte? Corte é pros fracos, mano. Vem cá. Dei um beijo nessa negona aí, pronto, filho. Casamos. Aí o resultado aí, duas princesas. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí, gente. Agora acabou.